Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores hoje, ela versa sobre o cabimento do PUIL. É um procedimento não tão conhecido, é o pedido de uniformização de interpretação de lei no microsistema dos juizados. Não vou falar mais para não dar spoiler para os senhores, mas deixa eu apresentar. O julgado trata-se do agravo interno no pedido de uniformização de interpretação de lei número 3.272, oriundo de Minas Gerais. Agente no PUIL 3272. Como de costume, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado e a ementa na descrição desse vídeo. Deixa eu lhes apresentar o que nós tivemos aqui do ponto de vista do que eu costumo chamar de contornos fáticos que justificam e orientam a interpretação do STJ quando do exercício da atividade jurisdicional. Eu separei aqui algumas informações para os senhores. Vejam aí, nós tivemos na origem o oferecimento de um PUIL formulado em face de um acórdão da turma recursal do Juizado Especial Cível, procedimento da Lei 9.099 de 95. No STJ, ele teve uma decisão monocrática que não conheceu do pedido, e aí foi interposto esse agravo interno. No agravo interno, o agravante alega que a causa seria de competência do Juizado Especial Fazendário, por ter ultrapassado o limite de alçada do Juizado Especial Cível. O que o agravante... Bem confuso essa alegação dele. Ele falou, olha, STJ, o valor da causa era de 50 mil. Juizado Especial Cível é só até 40 salários mínimos. Ultrapassou 40 salários mínimos. Então isso me joga automaticamente para o Juizado Especial Fazendário, o que não é verdade, né? O Juizado Especial Federal e o Fazendário, é verdade que eles têm uma alçada maior, limite de até 60 salários mínimos. Acontece que também é necessário ver a natureza dos sujeitos que demandam, né? No Juizado Especial Federal é necessário que tenha a presença da União, suas autarquias, e no Juizado Especial Fazendário os demais entes, Estado, Distrito Federal ou município. Não é apenas o valor que determina qual é o juizado competente, mas ele alegou. E uma outra alegação que ele formulou é que a resolução número 700 de 2012, lá de Minas Gerais, do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, prevê que nas comarcas em que não existir ou não tiver instalada unidade jurisdicional dos juizados especiais, os feitos da competência dos juizados da Fazenda Pública tramitarão perante o juiz de direito, com jurisdição comum, que sejam investidos de competência para os feitos da Fazenda Pública. Isso não tem absolutamente nenhuma relação com a hipótese do procedimento seguir a Lei 9.099 de 95 ou a Lei 12.153 de 2009. Então, qual é a controvérsia que nós temos aqui? Definir se é cabível PUIL em procedimento dos juizados especiais cíveis da Lei 9.099 de 95. E já lhes adianto que a resposta é negativa. Não cabe. Nós temos na hipótese 3 previsões normativas aqui, disposições normativas para analisarmos. Quanto à Lei do Juizado Especial Federal, a Lei 10.259, nós temos lá, vou trazer aqui, ó, essa é a lei. Lei 10.259, comecemos por ela. Juizado Especial Federal. Ela prevê lá no artigo 14 o cabimento do PUIL quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas nas turmas recursais do Juizado Especial Federal. E aí são vários parágrafos que a disciplina, eu procurei trazer mastigadinho aqui para vocês. Nós temos no Juizado Especial Federal o que se chama de turma regional, turma nacional e a hipótese de chegar até o STJ. Então, quando houver essa divergência entre turmas da mesma região, vai ser a tal da TRU que vai julgar, Turma Regional de Uniformização. Parágrafo 1º do artigo 14. Se, letra B, for divergência entre turmas de diferentes regiões,
você vai para a TNU, Turma Nacional de Uniformização, parágrafo 2º. E também na hipótese em que não haja divergência entre turmas, mas que a decisão de uma turma isoladamente não precisa se contrapor com a outra. A decisão de uma turma de qualquer região contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STJ. E nesse caso é cabível também puiu para a TNU, parágrafo 2º. Agora, quando a decisão da TNU contraria súmula do STJ ou jurisprudência dominante no STJ, aí você chega com o puiu no STJ, é o parágrafo 4º do artigo 14 da Lei 10.259. Eu procurei fazer aqui um resumo. Além da Lei 10.259, que é do Juizado Federal, nós temos também a Lei 12.153, de 2009, que trata do Juizado Especial Fazendário, Fazenda Pública Estadual, Distrital ou Municipal. E no GEFP, Juizado Fazendário, é o artigo 18, que trata da questão. Artigo 18 e artigo 19, que trata da questão. Eu procurei também aqui fazer mastigadinho para vocês. Cabe puiu para fins de eliminar divergência entre decisões proferidas por turmas recursais no juizado fazendário sobre questão de direito material. E como é que funciona nesse procedimento? Não é idêntico, a lógica é a mesma. Só que o procedimento não é idêntico entre os juizados federal, que nós vimos lá em cima, e o fazendário, que estamos a ver aqui agora. Sendo turmas do mesmo estado, lá em cima falou em regiões diferentes, é do mesma região, aqui é do mesmo estado. Aí vai ter algo parecido com o que é lá em cima a TRU, a reunião conjunta das turmas em conflito, sob a supervisão de um juiz coordenador. Está no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 12.153 de 2009. Agora, quando forem turmas de diferentes estados, você pode desaguar direto no STJ. Quando for turma, independentemente de divergência com outra turma, mas quando for uma turma recursal que decida que a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do STJ, você também pode interpor um puiu no STJ. E aí perceba nesse ponto que lá em cima, no GEF, veja como é que são parecidos, mas não são idênticos. É contrariedade de súmula ou jurisprudência dominante. Aqui embaixo é só contrariedade de súmula. Então perceba essa distinção. E a última hipótese, que você deságua no STJ com um puiu no juizado fazendário, é quando a decisão, quando a orientação da turma de uniformização, essa que nós vimos aqui no parágrafo 1º, for contrária à súmula. Então, você também chega no STJ, artigos 18, parágrafo 3º e 19, caput, da Lei 12.153 de 2009. Mas percebam que trata do juizado federal e do juizado fazendário. E nada falamos até agora quanto aos juizados especiais cíveis, da Lei 9.099 de 95, porque não cabe puiu nesses juizados. O que nós temos aqui não está na lei. O STJ criou uma resolução, a resolução número 3 de 2016, me perdoem, é a resolução mais recente. Havia uma outra anterior de 2012. Mas a resolução atual é a resolução número 3 de 2016. Olha lá. Dispõe sobre a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual, do Juizado Especial Cível, da Lei 9.099 de 95, ou do Distrito Federal, e a jurisprudência do STJ. E aí no artigo 1º desta lei, prevê lá, ó, caberá às câmaras reunidas ou à seção especializada dos tribunais de justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou distrital e a jurisprudência do STJ, consolidada em IAC, incidente de assunção de competência, em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados de súmula do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Esses já são os precedentes. Na resolução anterior, que era de 2012, o STJ previa a competência dele mesmo, o STJ, para julgar reclamações em face de decisões das turmas recursais dos juizados. E foram abarrotados. Então, o que o STJ fez?
Ele criou uma espécie de delegação de competência e atribuiu aos tribunais locais, né, tribunais de justiça estaduais, já que estamos falando do juizado especial civil, a competência para julgar as reclamações em face de divergência de decisão da turma recursal do Poder Judiciário local, do juizado especial civil local, em face de IAC do STJ, entendimento firmado no STJ em IAC, assunção de competência, e RDR, resolução de demandas repetitivas, em recursos repetitivos e em súmula do STJ, ok? E aí foi citado um julgado com a mesma conclusão que nós vamos chegar nesse aqui. O agravo interno no PUIL 1751 da Bahia, quando se afirmou: o pedido de uniformização de interpretação de lei somente é cabível no âmbito do processo de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos municípios, aos quais são regulados pela Lei 12.153, de 2009, e aqueles relacionados aos juizados especiais federais, regidos pela Lei 10.259, de 2001. Na hipótese, o pedido foi manejado em demanda ajuizada por consumidor contra a instituição financeira privada, com esteio no procedimento definido pela Lei 9.099 de 95, tendo o acórdão impugnado sido proferido por uma turma recursal dos juizados e, portanto, não é cabível naquela hipótese, como também nessa que estamos aqui agora a analisar. Esse é o julgado que estamos vendo agora. Foi dito que não é cabível o PUIL e foi, portanto, mantido a decisão monocrática. Aí eu separei aqui algumas jurisprudências para os senhores, mencionei essa aqui, mostrei na tela essa aqui, tá? Mas tem ainda outras: PUIL 1660, PUIL 1140 e o agravo interno no PUIL 1807 da Bahia. Eu acho que foi esse que eu mencionei aqui, na real. Não. Então, realmente, eu mencionei o primeiro. E também tem esse último aí, agravo interno no PUIL 1807 da Bahia. E aí, para finalizar, comentários. O PUIL somente é cabível no âmbito de processos de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública e federal, e no procedimento do juizado especial civil estadual, da Lei 9.099 de 95, quando muito, é o caso de aplicação da Resolução 3 de 2016, que estipula o ajuizamento de reclamação ao Tribunal de Justiça local, quando a decisão da turma recursal estadual contrariar a jurisprudência do STJ, que esteja consolidada em IAC, IRDR, recurso repetitivo, enunciado de súmula e precedentes do STJ. Então, a conclusão que nós chegamos neste julgado de agora foi a que teve a negativa de provimento do agravo interno no PUIL, com a advertência ainda de que a oposição de novos incidentes processuais infundados poderá dar ensejo à aplicação da multa por conduta indevida. Foi discutido nesse julgamento se não era o caso de aplicar o parágrafo 4º do artigo 1021, agravo interno manifestamente descabido ou improcedente. E aí eles deliberaram pela não aplicação da multa, mas advertir que pode ser cabível no futuro, porque realmente aqui estivemos diante de um erro grosseiro na interposição do PUIL no juizado, quando é claro que não cabe, juizado especial civil, né? E até na argumentação do agravo, como eu lhes disse, não fazia muito sentido, ok? Então, pessoal, isso que eu separei para falar com os senhores. Vamos ficando por aqui, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.